Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal Physio On, professor Manuel falando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de cinesiologia, tá? Falar sobre a marcha e, no caso, as suas fases e os músculos que atuam durante a marcha, tá? Para quem não conhece nosso canal ainda, segue a gente nas nossas redes sociais aí, deixa seu like lá pra gente, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a marcha e suas fases, tá? Então, parece que é simples, né, quando a gente fala de caminhar, né, mas o caminhar, ele depende de vários músculos associados, várias forças que são envolvidas na marcha, tá? Então, a gente vai ter músculos de propulsão, que a gente fala, músculos de frenagem, músculos, no caso, de estabilização. Então, para que nosso corpo consiga ficar reto para a gente fazer a marcha, a gente vai ter várias forças atuando junto e vários músculos atuando junto ao mesmo tempo, tá ok? Então, ó, se a gente pegar primeiro as forças que estão envolvidas na marcha, então nós podemos falar assim, tem a força da gravidade, tá? Quer dizer, a força que age sobre o nosso corpo, tá ok? Agindo sobre o nosso corpo inteiro. Então, quanto mais pesado, mais recrutamento muscular a gente vai ter que ter para fazer, no caso, a nossa caminhada. A força de reação ao solo, quer dizer, a pressão que eu faço ao solo e como que eu vou reagir a ele. Se eu for pensar num solo mais estável, eu vou fazer um tipo de força. Se eu pegar um solo mais instável, como areia, coisa assim, vou ter outra reação ao solo, tá? E as nossas forças musculares, como eu falei antes, né? O nosso músculo, no caso, ele trabalha de várias formas. Dentre elas, para estabilizar o movimento, para acelerar o movimento e para gerar o que a gente chama de harmonia no movimento, tá? Então, o nosso corpo ele vai fazer alguns movimentos para ter equilíbrio e coordenação motora ao mesmo tempo, beleza? O principal grupo muscular que vai estar pegando são os membros inferiores, tá? É uma diferenciação que eu sempre passo, tá? Quando o pessoal fala assim, professor, passo, o que é um passo, o que é uma passada? Então, quando a gente fala o comprimento de um passo, é deixa eu pegar aqui nosso apontadorzinho para ficar mais fácil. Então, ó, vendo na figura aqui, a gente tem aqui, ó, a distância do calcanhar do pé direito. Aí, quando eu dou um passo, eu coloquei o pé esquerdo à frente, eu tenho essa distância, né, do calcanhar do pé direito e do calcanhar do pé esquerdo. Então, a gente fala, esse aqui é o comprimento da passada, tá? Então, a gente pode ter um passo mais largo ou um passo mais curto, ok? E quando a gente fala que é a passada, eu dou o passo com a esquerda e um passo com o direito. Então, a distância do calcanhar direito, dei um passo com a esquerda e vou dar mais um passo com a direita, a distância, né, do pé direito com o pé direito, quer dizer, ele fez duas fases aí, né? Ele teve dois apoios, né? Um inicial e um final. A gente fala que isso aí é a nossa passada, tá ok? Então tem alguns aplicativos que usam, né? Contar o número de passos, quer dizer, o número de vezes você bate o pé no chão. Ou tem aplicativos que usam, você fala assim, eu contei o número de passadas. Passadas quer dizer, seria o passo duplo, né? Direito, esquerdo, né? Direito, esquerdo, direito. Ou esquerdo, direito, esquerdo. Quer dizer, ele conta, no caso, dois passos, tá ok? Então, a somatória de dois passos, um com cada pé, a distância a gente chama de passada, tá? Não vou relatar aqui hoje na aula, mas assim, tem alguns sensores, né, que a gente consegue fazer um passo sobre ele, ele detecta, no caso, como está a nossa distribuição de carga nos pés, tá? Aí o pé ele pode ser, dependendo da posição que a gente coloca no sensor, né? Ele pode ter uma passada, um passo, no caso, uma pisada, na verdade, né? Mais para lateral, então o pé pode ficar um pouco mais côncavo, né? Então o arco do pé é um pouco mais alto, ou a gente chama de pé desabado, né? Então o pé um pouco mais para dentro e colocando, no caso, mais base na parte de dentro do pé, tá ok? Então o pé pode ser um arco normal, pisado normal, um arco, no caso, mais elevado, então um pé mais cavo, ou o pé pode ser um pé plano, tá? E também dá para detectar se o pé está mais em inversão ou eversão, tá? Então, se a pessoa pisa mais com a parte de dentro do pé com a parte de fora do pé, tá? Então, esses sensores são bem legais, porque quando a pessoa tem algumas dores, no caso, sei lá, no pé, no joelho, muitas vezes, o pessoal faz análise, no caso, do tipo de pisada para tentar corrigir, talvez através de palmilha, ou fortalecimento, ou algumas mobilidades, beleza? Uma coisa importante para falar, né?
Então a gente fala assim, ó, sempre durante a marcha, nosso corpo, independente da estatura, tá? O nosso corpo, ele vai ter uma rotação do quadril, a gente chama de dissociação pélvica, ou seja, a pelve ela vai rodar para um lado, enquanto o ombro roda para o outro, tá? O que acontece muitas vezes é assim, se a gente pensar, pegar duas pessoas de estatura diferente, com o mesmo tamanho de passo, quem é estatura mais baixa e dá o passo muito amplo, a gente vê uma rotação já de tronco, tá vendo? Enquanto uma pessoa mais alta praticamente quase não roda o tronco. Ao passo, se ela aumentar o tamanho do passo, ela começa a rodar o tronco também. Tanto ombros, tá? Como também, no caso, o quadril. Beleza? E a gente pode ver aqui a associação. Ó. O ombro direito está para frente e o quadril esquerdo está para frente. Então, a gente encontra isso aqui, ó. Tá? Quando eu estou dando o passo, a gente percebe que o ombro roda para um lado, então ele fica diagonal aqui, ó, tá? E o quadril ele está rodando para o outro lado. Então a gente fala que a gente tem uma dissociação, como se fosse uma rotação. O quadril roda para um lado e o ombro roda para o outro. Isso aí para manter a harmonia, no caso, o equilíbrio durante a marcha, tá? Então a gente tem essa rotação aqui, ó, muitas vezes do quadril para frente e a rotação do ombro para frente, do ombro contrário. Então a gente fala, o pé direito está à frente, o braço esquerdo está à frente. A perna esquerda está atrás, o braço esquerdo está atrás. Isso aí vai se alternando, tá? Durante a marcha, beleza? Então a gente vai fazer um movimento de rotação alternado, tá? Em relação às fases da marcha, eu vou passar para vocês. A gente tem duas fases principais, a fase de apoio e a fase de balanço, tá? O apoio, sempre a gente fala assim, ó, vamos imaginar um membro direito aqui que está destacado em preto. Eu toquei o calcanhar no chão, a gente chama de contato com o calcanhar, é o primeiro contato, tá? Aí eu coloquei o peso, no caso, sobre o pé e, no caso, sobre a coxa. Aqui eu tenho uma fase que a gente chama de apoio médio, para eu não saber detectar isso aí. O pé continua no chão ainda. Aqui eu já tirei o calcanhar do solo, só estou com a ponta do pé. Estou com a ponta dos dedos, aqui eu vou tirar, tá? Então aqui eu vou ter elevação dos dedos. Então, a fase de apoio é quando a perna, né, um dos membros está apoiado ao solo, tá? Então, desde o contato inicial com o calcanhar até a saída, no caso, com apoio no hálux, está no dedão, beleza? No dedo do pé. A outra fase de balanço é quando a perna está no ar, tá? Então, a gente vai ver aqui, quando tirei o pé do chão, eu vou começar a fletir o joelho, né? Fazer uma dorsiflexão, flexionar o quadril, e eu vou colocar essa perna para frente, vou dar uma acelerada nela para ela ir para frente. Aí eu vou jogar ela para frente, estender no caso o joelho para mim tocar o calcanhar. Aí aqui, até esse ponto, é a fase aérea que a gente fala, é a fase do balanço, tá? Então, só para lembrar, apoio, o meu pé apoiou no chão, eu estou em fase de apoio. E o meu pé saiu do chão, essa mesma perna está em fase de balanço. Então a gente vai perceber, um pé está em apoio e um pé está em balanço, tá? E vai ter um ponto que os dois pés vão estar juntos no chão. Então, a gente chama de apoio duplo, tá ok? Então, o apoio duplo e o apoio simples, tá? O apoio simples é unipodal, é uma perna só. O apoio duplo são as duas pernas, tá? Quando a gente avalia a marcha, né, a marcha muitas vezes de pacientes, seja com um AVE, no caso, ou algumas pessoas que muitas vezes perdeu a marcha por causa de algum motivo específico, a gente percebe se a pessoa não tiver equilíbrio, ela quer ficar mais em apoio duplo, quer dizer, os dois pés no chão, mais tempo, tá? Então a gente vai ter comportamentos diferentes da marcha, tanto no apoio como também no balanço. Então as pessoas que não têm equilíbrio, o que elas vão fazer? Elas vão diminuir o balanço e muitas vezes aumentar o apoio duplo, tá? Ok? A base, né, a largura da passada, muitas vezes a largura da passada, a gente vai perceber que ela vai ter também uma passada um pouco mais larga. Então os pés vão ficar mais afastados um do outro, quando não tem o equilíbrio, tá? Vamos deixar isso aí para uma próxima aula, tá? Só estou ligando para você assim, quando a gente faz a marcha normal, o que a gente encontra são esses dados, tá? Então a gente tem aqui, ó, o apoio duplo inicial, 10% da fase da marcha, o apoio simples, que é uma perna só, é a maior parte do tempo, tá? 40%, e o apoio duplo terminal é os 10%. Então, o total de contato no solo de apoio são 60%.
A fase de balanço, ela corresponde a 40%, tá ok? Beleza? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Em relação à fase da marcha, nós vamos ter o apoio duplo inicial, tá? O apoio simples e o apoio duplo final. Então, quando a gente fala que nosso pé está saindo do solo e ele vai começar o quê? Uma fase de aceleração, ele vai jogar a perna lá para frente, tá? Quando eu estou colocando o pé à frente, tocando o calcanhar, eu vou começar a fase de desaceleração do movimento, tá? Então, imagina assim, quando a perna está atrás, o corpo ele acelera a perna para colocar a perna para frente, porque tem que ser um movimento um pouco mais rápido, tá ok? Então, em relação à fase de balanço, nós temos 40% da fase. Em relação à fase de apoio, nós temos 60% da fase, ok? Vamos ver cada fase agora, tá? Então, o contato inicial, o que que é? É o choque do calcanhar. Então, é o toque no calcanhar no solo. Normalmente o joelho está estendido e a ponta do pé, o pé está em dorsiflexão, tá? É o primeiro contato. O segundo contato, a gente chama de resposta à carga. Então, eu fiz o movimento de toquei o calcanhar, eu vou descer a ponta do pé para o solo. Então, o tibial anterior vai segurar o pé até tocar o solo, tá ok? E nós vamos começar a descarregar o peso sobre essa perna, tá? Então, por isso fala de resposta à carga. Então, estou começando a colocar a carga nesse membro, tá? O membro está um pouco à frente ainda, a gente está vendo que o quadril está um pouquinho atrás. A gente vai para a outra fase, que é o apoio médio, tá vendo? No apoio médio, eu vou ter o membro mais alinhado, o quadril alinhado sobre o tornozelo, tá? O quadril, para ele não movimentar lateralmente, porque a outra perna vai estar em fase de balanço, eu vou ter um músculo muito importante aqui que a gente chama de glúteo médio, tá? Para fazer, no caso, a estabilização do quadril, beleza? Então, o apoio médio, lembra lá, glúteo médio é um músculo principal aí para estabilizar o quadril, tá? Aí o que a gente vai ter depois? O apoio terminal, quando o membro vai, a perna oposta, ela está oscilando lá para frente, né? Então, ela acelerou, aí eu começo a ter o quê? A retirada do calcanhar, estou começando a empurrar o solo aqui, tá? Para acelerar essa perna, tá ok? Então, eu vou ter um apoio terminal. Ao final do apoio terminal aqui, a gente vai falar que vai ter o pré-balanço, tá? Então, pré-balanço é a retirada, né, do calcanhar do solo. Então, assim, eu tirei, estou na pontinha dos dedos, tá? Aí aqui eu vou começar a fase de balanço dessa perna. Quer dizer, eu tirei a pontinha dos dedos aqui, ó, tá? Eu vou entrar na fase de balanço. Então, a gente fala balanço inicial. O pé saiu do solo, eu estou tendo um pouquinho de flexão do quadril, flexão do joelho, e eu vou começar aqui a fazer a dorsiflexão, para levantar a ponta do meu pé, para colocar o pé à frente, tá? O balanço aqui, médio, ok? Ele já passou, o quadril já está, o joelho está começando a fazer a extensão, o quadril está um pouco mais fletido, e aqui nós já estamos em dorsiflexão. Para fazer, no caso, o balanço final, ok? Aqui está erradinho, aqui está inicial, né? Mas aqui é o balanço final, onde a gente começa a colocar o quê? Estender, fazer a flexão do quadril ainda, extensão do joelho e dorsiflexão, para começar a colocar o pé novamente no chão, tá? Para a gente entrar na fase novamente do apoio no calcanhar, beleza? Então, espero que você tenha gostado, que eu falei todas as fases da marcha. A próxima aula sobre a marcha, nós vamos detalhar todas as musculaturas que trabalham nessa, durante a marcha, em todos os ângulos e todas as articulações, tá? Então, hoje nós estamos ficando por aqui, tá? Forte abraço. Deixo o recado novamente, tá? Segue nós nas nossas redes sociais aí. Deixa seu like para ajudar nosso canal a crescer, tá ok? Um abraço, fique com Deus aí.